então, tá? Eu acho que já. É isso aí, todo mundo. Podemos, então? Por favor. Então tá, vamos lá. Bom, primeiramente, uma boa noite, né, para os colegas que estão aí, né? Seja você acadêmico ou você advogado. Querendo ou não, daqui uns dias você vai estar aí também, né? Trabalhando como advogado. E isso vai ser muito bacana. Eu sou o Fernando Brizola, sou advogado. Eu nasci no Rio Grande do Sul, moro em Santa Catarina. Tenho uma pós-graduação na área de processo civil, né, pela Universidade Federal, lá do Rio Grande do Sul. Ao contrário do que você possa imaginar, eu não tenho uma pós-graduação em Direito Digital. Eu lamento, mas não fique muito triste, que eu tenho algumas histórias legais para te contar. A minha aproximação com a tecnologia veio aí logo, né, na minha infância, onde eu tinha um certo interesse por conhecimentos obscuros da internet. E nessa época eu acessava muitos fóruns hackers, eu comprava apostilas, eu lia muito. Eu não cheguei, vamos dizer assim, a praticar ilícitos, mas muita coisa do que eu aprendi eu testava, né? Eu aplicava ali, mas sem fazer maldade, vamos dizer assim. Fiz algumas pequenas... que eu já comentei em alguns eventos, assim, não foi muito legal, mas não é nada demais. Enfim, vamos lá. Passando essa fase de adolescência, juventude, pesquisando muito sobre tecnologia, fuçando o computador, eu acabo caindo no curso de Direito. Quando eu entro no curso de Direito ali, meu interesse, cara, era Direito do Trabalho, não sei por quê, exatamente. Lá pela quinta fase, comecei a fazer estágio no escritório de advocacia, onde eu comecei a ver algumas questões de direito digital. Na época, eles advogavam para um portal que era tipo o Tinder da evangélico, tá? Tinder evangélico. Vamos lá, sendo bem direto, assim. Lógico que a interface do aplicativo era totalmente diferente. Não, na verdade, não era um aplicativo, era um site e tudo mais. E lá dentro aconteciam algumas coisas complicadas. Por exemplo, alguém usava uma imagem que era de outra pessoa, o mais conhecido aí como perfil fake. E aí eu comecei a olhar aqueles processos e eu percebi, caramba, mas isso aqui era tudo aquilo que eu estudava lá atrás, eu já sei resolver esse processo. O processual eu ainda era imaturo, mas do ponto de vista técnico eu já entendi o que estava acontecendo por trás dos mecanismos informáticos, né? E aí começou a acender aquela chama pela área e eu fui me aprofundando. Meu Deus, isso aqui é um negócio que eu curto, que eu gosto. E o escritório me deu muita oportunidade assim, para mim me aprofundar nos casos, estudar, e, enfim, me incentivava muito nessa área. E eu, logo que saí desse escritório, comecei a atuar com direito digital. E aí que entra aí um pouquinho da prática também, que é a linha que a gente vai seguir aí. Eu comecei atuando basicamente com startup, né? Era o que eu já tinha mais proximidade naquele momento. Eu vou tentar, assim, nesse curto espaço de tempo aqui, passar para vocês o que eu acho, né? O que eu acho que foi mais relevante para mim em cada momento. Óbvio que, talvez quando você começar a atuar, talvez o teu background, a tua estrutura seja diferente, então naturalmente vai ter que se adequar de uma forma diferente. Mas eu tinha um interesse muito grande por startup. Eu queria trabalhar com startup. Eu achava aquele mundo fascinante, as inovações, né? E estava bem na época do boom ali de startup. Todo mundo estava com aquelas ideias de, nossa, quero ver startup. E os ambientes que eu frequentava era a CAT, os polos tecnológicos, enfim. E é um ambiente que, se você é um advogado, se prepare, porque é um ambiente bastante assediado pelos advogados, né? Talvez, eu não sei se vocês vão colocar na internet depois desse evento, eu não tenho problema nenhum que coloquem, mas tem alguns pontos aqui, algumas coisas que eu acho que são relevantes que, querendo ou não, eu vou passar e talvez incomode alguém, tá? Sim, a advocacia, alguns grandes escritórios assediam os polos tecnológicos. Então, se você é um advogado, você vai ter que, enfim, já ter isso em mente, tá? Tentando fugir um pouco dessa disputa interna que existia nos polos tecnológicos, eu passei a buscar empresas que estavam fora desses ambientes, né? E aí foi que eu cheguei nos desenvolvedores de apps e alguns investidores. Naquele momento, para mim, era um solo mais fértil, ir direto em alguns desenvolvedores fora de polos tecnológicos, apesar de que os polos tecnológicos são ambientes muito prósperos assim, e propícios para o advogado fazer o network e tentar desenvolver na área de startup.
A startup tem um detalhe complicado. Eles não curtem muito o advogado. Eles enxergam o advogado como alguém que tenta limitar as ideias dele ali. E, de certa maneira, parece que isso faz sentido, sabe? Então, se você quiser uma dica, não seja o advogado que limita. Quando o teu cliente te trouxer uma ideia, cara, assim, abre tua cabeça, absorve aquilo, vai estudar o negócio dele, deixa aquele negócio maturando na tua cabeça. Se tu acha que tem alguma ilicitude dentro, se tu acha que tem alguma barreira legal, procura remodelar aquele negócio para que ele possa desenvolver aquela ideia, tá? E esse era um dos serviços que eu prestava, modelagem de negócio. O cara vinha com uma ideia e eu dava um parecer para ele dizendo se o negócio era interessante ou não. Outra coisa que era muito interessante na startup é que eu bolei tipo assim, um pacote de serviços que ele tendia a ter mais adesão. E até hoje eu utilizo essa estratégia porque ele tende a ter mais adesão. Que eu reunia, por exemplo, assim, algumas horas de consultoria, termos de uso, toda a documentação dele, e ainda dava mais, tipo assim, uma mentoria, tá? O foco na startup, mas eu acho que, assim, traçando um paralelo da minha atuação, eu acho que é legal compartilhar isso com vocês, mesmo que em pouco tempo, assim. Eu acho que é legal e espero que seja útil para vocês, pelo menos, sei lá, 5 segundos seja aproveitado. Entrando um pouco mais nessa parte de ilícitos, que eu acho que talvez seja o que vocês mais se interessem, vamos dizer assim. Vamos lá, por onde eu vou começar? Assim, ó, a minha atuação, para ser bem sincero, a minha atuação com a parte de ilícitos foi uma coisa que nem eu entendi direito, porque os casos simplesmente caíram na minha mão, tá? Foi muito no início do escritório já, eles começaram a aparecer, sabe? Eu não sei de onde, eram de pessoas que eu não conhecia, eu tinha pouca coisa na internet, assim, e eu não sei, eu não consigo ter uma razão lógica, assim, para atribuir de onde começaram a chegar os clientes. Mas vou dar um exemplo de um caso aqui, em que eu vou tentar aliar um pouco da minha atuação prática com os exemplos também. E eu acho que um detalhe que vocês podem perceber aqui é a nova construção de serviços jurídicos, tá? E um novo olhar, tá? Principalmente o olhar da atuação pela via extrajudicial, que é uma coisa que eu gosto muito de bater, e esse é um dos focos lá do meu curso, que até a colega falou assim, poxa, não pode dar um spoiler, e eu vou dar um spoiler, assim, não tem problema nenhum com isso. E o grande spoiler aqui, é que assim, vocês aí do outro lado, vamos dizer assim, eu não sei qual é a percepção que vocês têm a respeito do que eu vou falar, mas é que para mim realmente é um mundo encantador, entendeu? Eu não sei se você vai conseguir olhar com os mesmos olhos do que eu, essa atuação pela via extrajudicial. E o que eu vejo, assim, que é muito interessante é a tal da remoção de conteúdo na internet. E isso calha muito com um dos primeiros casos que eu atuei. Certo dia eu recebo uma ligação e aí a cliente relatou que quando ela era jovem, por volta dos 18 anos, ela fez um ensaio nu. E era uma revista impressa, na época não era uma dessas revistas famosas, era uma revista, tipo, o cara estava tentando iniciar um negócio, talvez, de revista impressa, não deu certo, ele fechou. E alguém, de modo, assim, inadvertido, pegou a revista, digitalizou toda a coleção de revistas, vamos dizer assim. Era tipo uma Playboy, uma revista dessa natureza, sabe? E ele simplesmente digitalizou e publicou na internet. Era numa época que você tinha um volume de acesso muito grande, talvez ainda tenha volume de acesso muito grande nesse tipo de portal, né? Se é que vocês entendem o tipo de portal que eu estou me referindo. E esse tipo de portal, eles exploram os direitos autorais desse tipo de trabalho para receber dinheiro em AdSense, né? Não sei se vocês sabem o que é AdSense, mas se não souber, talvez é legal vocês darem uma pesquisadinha ali. Mas eu vou tentar resumir. Você tem uma página na internet, você disponibiliza um pop-up do teu site para o Google colocar um anúncio lá, ou qualquer outro player do mercado de anúncios, vamos dizer assim, ele coloca um pop-up lá, e toda pessoa que acessa o site, o dono do site recebe um dinheiro. Só que, lógico, nesse caso ele estava recebendo uma grana com o conteúdo de outra pessoa. Mas não para por aí, não era um site. Fazendo uma pesquisa, identifiquei que o conteúdo dela estava espalhado. E era algo muito mais além do que eu imaginava. E eu descobri, nesse trabalho, que existe basicamente um submundo. Eu já, vamos dizer assim, eu já tinha transitado pelo submundo da internet. Mas como na minha época de hacker, né, não era tanto meu interesse esse tipo de conteúdo, até porque não tinha conteúdo hacker lá, não tinha nada que, assim, no primeiro momento me fosse interessante.
Nesse caso especial, eu descobri que existia quase que um submundo da internet. Um submundo onde as pessoas se aproveitavam de materiais de terceiros para ganhar dinheiro. Assim, se eu tivesse advogado para todas aquelas pessoas que eu vi naquele site lá, eu simplesmente estaria milionário hoje, né? Porque realmente pelo que eu percebi numa rápida análise, assim, era um número absurdo de violação de direitos autorais, né? E ainda hoje isso se arrasta. Por exemplo, no direito, não é incomum você ver as pessoas compartilhando os livros de direito, né? Querendo ou não, muitas vezes é pirataria também, né? Grupos, tem pessoas que vendem os cursos de cursinhos, né? Isso também é uma forma de pirataria também. Enfim, é muito nessa linha. Esse foi um dos primeiros casos, foi basicamente limpar a internet a imagem dessa cliente. E eu, tipo assim, eu já tinha um certo interesse por aquilo, né? Eu ainda não tinha aplicado aquela estratégia, né? Até porque eu recém tinha me tornado um advogado, mas eu percebi que os meus colegas advogados, eles não saberiam como atuar num caso dessa natureza, tá? E o que eu fiz para remover aquele conteúdo não era nada do outro mundo. Era algo muito pelo contrário, era algo muito simples. Só que não nos é ensinado nos bancos da faculdade. Aliás, nada a respeito de direito digital nos é ensinado nos bancos da faculdade. Só que eu já vinha com aquele arcabouço de alguns conhecimentos hackers. E eu, enfim, aplicando técnicas simples assim, inclusive tem um vídeo no YouTube, tá? Eu fiz um workshop, não é esse último workshop, é uma aula bastante anterior, assim, onde eu mostro um passo a passo de como você usar essas ferramentas para fazer uma remoção de conteúdo. E aquilo é um conteúdo muito relevante, sabe? Aquele talvez seja o maior spoiler assim, do meu curso, porque eu mostro todo o passo a passo, entendeu? De como você fazer uma remoção de conteúdo na prática. E o que eu percebi, assim? Eu percebi que existem muitas, mas muitas ferramentas mesmo que o advogado pode implementar, tá, na atuação com ilícitos cibernéticos, que muitas vezes vai evitar que você ajuize uma ação. Porque uma ação a respeito de ilícitos cibernéticos, e aqui eu vou dar um outro grande spoiler para vocês, que eu acho que isso aqui é bastante relevante. Lógico, vocês já estão cansados de saber que na internet existem os registros informáticos e tudo mais. Saber que existem os registros informáticos é uma coisa. Agora, saber que tem dentro do processo tem todo um andamento, tem todo um caminho para você chegar até a efetiva remoção ou até a efetiva citação da pessoa é outra história, tá? E, inclusive, é um pouco desmotivador, sabe? Mas, enfim, quem gosta do direito digital não vai gostar, entendeu? Apesar de ser um pouco complicado. Por que complicado? Cara, porque assim, ó, imagina, pensa comigo, o cliente tem um conteúdo ilícito na internet e aí isso tem um potencial de viralização muito grande, você sabe, né? Acredito que a gente daqui, talvez a nossa idade não seja tão diferente assim, a gente tem ideia desse potencial ofensivo, lesivo que tem nos meios informáticos, essa capacidade do conteúdo se espalhar de uma forma muito rápida, né? E aí que entra as estratégias extrajudiciais, que eu prego muito, né? Mas dentro dessa linha de analisar os registros informáticos, você tem aí o ajuizamento de uma ação, onde você inicialmente vai aí diante do aplicativo, né? Do site, de onde está publicado aquele conteúdo. Recebendo os dados, você vai ter que ir lá no provedor de conexão para pedir os dados cadastrais da pessoa, né? Então, assim, tem todo esse percurso. E você desenhar isso dentro de um processo, muitas vezes requer que você coloque isso dentro do processo com tanta clareza para que você evite ao máximo tornar mais dificultosa a decisão do magistrado, entende? Porque é natural, a gente tá... Agora, pensa comigo. É compreensível que não seja tão simples assim a atuação, porque a gente tem um judiciário abarrotado que não dá conta do simples. Imagina quando começa a pegar algo que é um pouco mais complexo, né? Apagou minha luz aqui.
Agora, tu imagina quando o judiciário começa a receber algo mais complexo, né? Cara, a lei do Marco Civil, ela é recente, né? E ela nasceu num contexto assim, de extrema, como é que pode dizer assim, de extrema desconfiança da própria internet. Foi bem na época que os Estados Unidos invadiu os e-mails da presidenta Dilma. Então foi algo que aconteceu assim. A lei do Marco Civil, a gente sabe que, entre aspas, ela foi muito bem discutida. Eu discordo que ela foi bem discutida. E eu tenho provas concretas para afirmar isso. Porque eles construíram uma lei que dificulta muito a atuação do advogado e reduz os direitos tanto do usuário quanto do consumidor, né? Vou dar um exemplo, né? O STJ, antes da lei do Marco Civil, fixou que os registros de acesso de uma aplicação, por exemplo, deveria ser guardado por 2 anos. Veio a lei do Marco Civil e disse que era por 6 meses. Então, já começa por aí, apertando o usuário, né? Então, assim, existem outros diversos pontos assim que me fazem acreditar que a lei do Marco Civil ela foi uma lei um pouco desenhada pelos grandes provedores. É só você analisar a experiência do Orkut no nosso país. O Orkut não deu conta de pagar, aliás, vamos lá, está dando conta de pagar todas as indenizações, está tudo bem. Mas na época, a responsabilidade civil ela não era limitada. E existem alguns juristas que trabalham muito em cima dessa desconstrução, dessa limitação da responsabilidade civil. A exemplo do professor Rafael Peteff, da Universidade Federal aqui de Santa Catarina. Ele bate muito forte em cima disso. Ele não acredita nessa possibilidade de limitação, né? Mas, enfim, sem querer entrar muito no campo teórico e acadêmico, assim, creio que não seja o objetivo, mas vale a pena pontuar, né, essas questões, acho que é muito relevante. Então, retomando essa parte mais processual, esse percurso que você corre dentro do processo para a identificação de um usuário, enfim, existe uma série de variações ali, sabe? E algumas pegadinhas também. A exemplo da porta lógica de origem, de conexão. A porta lógica de origem de conexão, ela não foi prevista na lei do Marco Civil da Internet. E hoje, eu acredito, não sei se vocês sabem, mas eu vou dar uma passada por esse assunto, que eu acho que é muito relevante. Quando fizeram a lei do Marco Civil da Internet, eles previram que o provedor de acesso ele tinha que guardar somente o IP, a hora de acesso, a data e a hora de acesso, né? Não precisava guardar a porta lógica de origem. Só que aí, no curso da legislação, veio a modificação do sistema de distribuição de IP. E aí foi que os IPs passaram a ser distribuídos em bloco, em massa, ou seja, mais de uma pessoa tendo o mesmo IP. Eu acho que é muito fácil você perceber qual é o problema disso. Às vezes, se você quer identificar alguém que praticou um crime, por exemplo, pode ser que você chegue em 2 pessoas. E aí, qual é o critério que você vai utilizar para decidir quem foi? Se for na área criminal, você naturalmente vai usar em dúvida pro réu, ausência de provas ali, e vai inocentar o cara. Se for no civil, dependendo do caso, o magistrado pode até se utilizar da inversão do ônus da prova, mas é muito difícil, né? Você vai ter que ter muitos outros elementos que justifiquem essa inversão do ônus da prova. Enfim, deixa eu ver, a gente está com quanto tempo já? Se alguém puder me ajudar aí. A gente tá com mais meia hora, professor. Tá, eu já falei quanto tempo, perdão? É, 20 minutos, mais ou menos. Ah, então tá, porque eu falo mais que o homem da cobra, né? Vamos, assim, eu acho que eu vou falar mais uns 10 minutinhos e talvez a gente pode ir para as perguntas. Acho que pode ser até mais proveitoso. O que é que você acha? Ah, perfeito. Tá. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu posso trazer mais em termos de prática. Eu acho que é muito relevante, assim, para o advogado que pretende atuar. Tocou numa parte que tange ali a questão criminal e civil. Eu acho que esse é um ponto que causa algumas dúvidas nas pessoas, né? Até que ponto eu vou atuar no criminal, até que ponto eu vou levar essa ação para o civil. Eu, particularmente, a minha formação é processual civil. Minha pós-graduação na Universidade Federal Civil. Eu tenho o costume de levar essas ações do direito digital para o âmbito civil. Tá? Por quê?
porque via de regra eu atuo por parte da vítima. Eu tenho uma sensação, e assim, eu uso critérios lógicos, critérios racionais para dizer por que eu prefiro o processo civil. E isso é muito pautado em pesquisa, tá? Eu vi muitos resultados de processos na área criminal, onde o advogado estava demandando em favor da vítima, onde ele encontrava um caminho mais nebuloso, muitas barreiras para se chegar a uma condenação, porque o processo no ambiente virtual, ele é mais delicado. Ele é cheio de pegadinhas, de cascas de banana, sabe? Então, o processo civil, eu senti que ele me dá mais margens, vamos dizer assim. O principal ponto, para mim, pelo menos, é o ônus da prova. No processo penal, você tem um trabalho muito mais aprofundado para fazer a descrição do tipo penal, e você sabe que no processo penal você tem que fazer a descrição com riqueza de detalhes. E aí que mora o problema, porque muitas vezes o próprio advogado, vamos dizer assim, mais tradicional, ele não tem uma bagagem tão aprofundada para fazer da tecnologia, por exemplo, dos mecanismos de prova, da própria constituição e produção de prova. Então, assim, eu senti que é um caminho mais nebuloso, entendeu? É um processo que ele tende a ter muito mais nulidades do que o processo civil, e basicamente o processo, é a parte em que a defesa tende a bater mais, que as nulidades. Então, por parte da vítima, eu sempre tive mais interesse pelo caminho civil. E me parece que o processo civil, lógico, se foi um crime exclusivamente tutelável pelo direito penal, eu não tenho saída, óbvio, está tranquilo, está ok. Mas, por exemplo, direito da personalidade, que é, sei lá, 90% do que ocorre na internet, eu não levo para o direito penal. Eu acredito que o direito civil, o processo civil em si, ele está muito mais preparado para atender esse tipo de demanda, né? Pelo menos ao meu sentir. Por exemplo, em termos de recurso, eu acho que ele é um pouco mais rico, em especial o processo ordinário. O juizado especial civil já não é muito interessante. Existem também muitos precedentes de juizado especial que definem a prova do direito digital como sendo prova complexa, e aí joga para o rito ordinário. Isso é muito comum. Enfim, eu acredito que não é pelo... Pode ser, Fernando, tá puxando a sardinha pro teu lado porque tu é um processualista civil e tu tem mais interesse. Não, cara, não é. Por exemplo, assim, a tutela do pornô de vingança. Cara, eu tenho, assim, nenhum, nem dois, nem três exemplos de ações em que o processo civil foi muito mais interessante. Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês provavelmente acompanharam esse caso que ocorreu recentemente do Exposed, né? Isso rolou pelo Brasil inteiro, Exposed. Começou aqui em Florianópolis, inclusive, Exposed Floripa, e aí espalhou por tudo. Um movimento onde as mulheres, em maioria mulheres, né? Porque eu vi relatos de homens também, mas em maioria mulheres relatavam fatos de abuso sexual, seja na infância, enfim, na juventude. E o que acontece? Alguns desses relatos traziam muitas identificações, e isso aí estava sendo analisado como temerário, né? Tanto por vários advogados. Enfim, eu não vou entrar se é temerário ou não, você expor a pessoa, né? E aí a gente atuou num caso aqui, em que a jovem, ela expôs o rapaz, ele começou a receber ameaça de morte, enfim... nessa linha de ameaça de morte, assim, lógico, coisas muito pesadas. A gente ajuizou a ação pela via civil, né? E aí foi uma ação de tutela inibitória. Assim, anotem esse instrumento, tutela inibitória. Pesquisem sobre a tutela inibitória. É o instrumento que mais vai ser utilizado por vocês. E eu vou explicar para vocês o porquê, depois que eu terminar de contar um pouquinho a respeito de dois casos. Nesse caso especial, a gente fez a ação de tutela inibitória, liminar, a gente ajuizou na sexta, saiu no sábado, foi assim, é incrível, não acredito que isso vai acontecer, porque não acontece de sair no dia seguinte, mas era algo realmente muito grave e saiu. Ação de tutela inibitória. Um outro caso, aí sim, relacionado ao pornô de vingança. Essa história é uma história um pouco longa, tá? Eu vou
mas basicamente era assim, o casal se separou, mas ainda estava coabitando. O rapaz tinha arrumado uma namorada, e aí a ex, né, que ainda estava coabitando, colocou um GPS no carro dele, seguiu ele, ela tinha chave reserva, ela entrou no carro e ficou esperando lá ele voltar. Ele estava no restaurante com a namoradinha atual. No que ele entrou, ela fez um vídeo muito complicado, e ele era uma figura pública, e aí ela estava ameaçando ele de colocar aquele vídeo na internet e um outro vídeo na internet que ela tinha, e aí era um conteúdo íntimo dele. Pornô de vingança, lógico, é o contrário, né? Nesse caso era uma mulher assediando um homem. O mais comum não, 98% dos casos é um homem assediando a mulher no pornô de vingança. Tá? Não tenha dúvida. Nesse caso é uma raríssima exceção. E aí, o mesmo instrumento foi utilizado, a tutela inibitória. Como você sabe, a tutela inibitória ela é um instrumento utilizado para a remoção, né, de um potencial dano. Né? Essa é a linha de raciocínio da tutela inibitória. Mas, o ponto mais interessante da tutela inibitória é isso aqui que é o ouro. Porque assim, a tutela inibitória, ao contrário do que muitos pensam, ela não é uma ação de tutela cautelar, ou tutela de urgência, ou tutela antecipada. Ela é uma ação de conhecimento. Você pode fazer o pedido de urgência? Pode, mas não é obrigatório. Então, ela é uma ação de conhecimento, com cognição mais aprofundada também. Só que qual que é o grande ouro dessa ação? É a redução do módulo probatório. Tá? O professor Guilherme Marinoni, ele fala o seguinte, que o juiz ele tem que deferir uma tutela inibitória com a prova possível. Olha só que legal. Prova possível. Então, assim, se a pessoa está ameaçando a outra e a outra não tem prova de que a pessoa vai jogar um vídeo na internet, qual que é a prova possível? Né? Pô, não tem prova, cara. Tá complicado. E aí o Marinoni defende que o juiz teria que dar uma liminar mesmo sem prova, num caso desse. Assim, na minha análise, né? A única coisa que tem que ser analisada é o risco da decisão liminar. Por exemplo, pensa comigo. No caso do pornô de vingança, eu ajuizo a ação, digo que a pessoa está ameaçando de colocar as fotos na internet, só que eu digo para o juiz, eu não tenho prova, mas ele está me ameaçando, né? Ele está ameaçando a minha cliente. Pensa comigo, tem algum risco de o juiz deferir essa liminar? Não tem risco nenhum, não tem risco nenhum. A ordem vai ser o quê? Não publique as fotos da pessoa e ponto, sob pena de multa. Não tem risco, a parte adversa... ela só ela silenciar, não publicar nada, que não vai dar nada errado. E só que assim, o ônus da prova, depois dessa tutela inibitória, vamos dizer assim, da parte que ajuizou a ação, ela tem que provar que aquilo existia uma possibilidade. Ah, Fernando, mas e se ela não tiver prova para provar que não há... Cara, tá tudo certo. Só vai ter a ação improcedente, vai ter que pagar os honorários de sucumbência, as custas do processo, mas pelo menos as fotos não foram divulgadas, né? Então, assim, a tutela inibitória, para mim, é o instrumento aí que, enfim, a peça é uma peça muito simples de se trabalhar, né? E você pode, sei lá, acumular o pedido com dano moral, tutela de urgência. É fantástico, fantástico. Assim, ó, pesquisem, se aprofundem sobre esse mecanismo processual, que eu acho que é muito relevante. Enfim, acho que, será que deu uns 10 minutos, né? Tô perdido, não me aparece a hora aqui também. Eu acho que deu sim, professor. Ah, bacana. O que é que tu acha de a gente abrir para as perguntas aí e evoluir em cima das perguntas? Pode ser? Eu acho ótimo, professor. Muito obrigada pela exposição que o senhor deu até agora. E antes de abrir para as perguntas, eu queria avisar para quem tiver interesse em certificado, é só mandar o nome e o e-mail no chat. Gente, quem quer começar com as perguntas? Oi, eu posso começar. Manda ver, Diego. Seguinte, professor, tudo bem? Meu nome é Diego. Muito boa a participação, muito obrigado. E a minha dúvida é o seguinte, em relação aos crimes digitais, já tem a ver muito com o que você acabou de falar sobre, né? Mas qual é a perspectiva dos crimes digitais em relação à obtenção de provas, né?
diante da dificuldade que se tem na obtenção de provas, né, durante o processo da investigação criminal, que é muito difícil achar quem é o autor, na maioria dos crimes. Qual que é o panorama dessa situação, no seu ver? Tá, vamos lá. Eu vou falar um pouco, assim, daquilo que eu realmente... Tá? 70%, assim, eu diria, chutando, tá? Chutando mesmo. 70% dos processos eu ajuizei, pedi os registros de acesso para aplicação. Geralmente era um grande player, assim, um Facebook, um Instagram, assim. Eu tendo a atuar mais com esse tipo de player, né? Eles entregam, tá? Eles costumam entregar certinho os relatórios ali, mas é sempre bom você ter cuidado e tomar nota de que esses registros estejam atualizados, tá? Eles estejam atualizados. Eu já tive dificuldade em relação ao provedor de conexão, tá? Provedor de conexão. Cara, tive que fazer reiterados pedidos, tá? Para que eles me entregassem os registros cadastrais da pessoa que estava conectada com aquele IP, data e hora. O maior desafio aqui não é nem o player que está lá na ponta contra quem você vai propor essa produção de prova. O maior desafio aqui, ainda hoje, na minha visão, é o juiz. Tá? É o juiz. Porque tem muitos juízes ainda que não entenderam a importância dos registros informáticos. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Você ajuiza a ação, pede uma liminar, por exemplo, para remover um conteúdo. E aí você pede automaticamente os registros informáticos, né, para você dar continuidade à ação e identificar a parte. Aí o que o magistrado vem e fala na demanda? Por exemplo, eu já vi isso acontecer mais de uma vez, aliás, várias vezes. Ele chega e diz o seguinte: olha, eu não vou remover o conteúdo, mas eu postergo a análise para após a contestação ou no despacho saneador. Fernando, mas qual é o problema dele fazer essa análise após a contestação? Ele só quer instalar o contraditório, Fernando, tá tudo certo? Na verdade, não. Por quê? Primeiro, tu não sabe quando a parte adversa vai ser citada e tu não sabe quando vai ter o despacho saneador. Tá, Fernando, mas qual é o problema disso? O problema é que tu tem 6 meses para conseguir os registros informáticos, entendeu? Eu vejo que hoje a maior barreira é o próprio judiciário. Fernando, mas o que tu faz nesses casos? Teve processo que eu tive que fazer mais de 3 pedidos de reconsideração, tá? Assim, para enfiar na cabeça do magistrado, lógico, com todo respeito, né? De que eu precisava daquelas provas, que eu não podia ficar sem aquilo, porque senão eu não ia conseguir identificar a parte. Então, assim, eu vejo que o maior desafio ainda hoje é o judiciário. E aí que eu faço um adendo aqui. O advogado que quer atuar com ilícitos cibernéticos, ele tem que saber os caminhos, ele tem que estar bem mapeado, ele não pode, vamos dizer assim, simplesmente jogar a demanda lá e esperar que, se tiver alguma nulidade, se tiver algum equívoco, o juiz peça para você sanar. Porque nem sempre o juiz sabe onde está o teu próprio equívoco, né? Então, assim, tem um papel mais atuante também nesse aspecto. Ele vai ter que realmente dirigir e controlar o processo, sabe? Vejo dessa forma, mas de qualquer modo, eu acredito que no futuro próximo vai ficar mais tranquilo, Diego. Porque eu acho que é natural, é novo, e aí, enfim, assusta todo mundo e faz parte. Mas eu vejo que no futuro próximo aí tende a melhorar muito. Muito bem, perfeito. Muito obrigado, viu, professor? Muito bom mesmo. Valeu, disponha. Quem é o próximo, gente? Boa noite, professor. Me chamo Vitória. Você está conseguindo me ouvir? Opa, Vitória, tudo bem? Estou te ouvindo bem. Boa noite. Boa noite. Que bom. A minha pergunta é relacionada mais à questão das redes sociais. Não sei se você já mexeu especificamente com essa área, mas eu vejo muita coisa hoje em dia, principalmente na quarentena. Eu tenho visto muito perfil fake, muita coisa de, tipo, um amigo mesmo meu, a mãe hackearam o perfil dele para fazer coisa relacionada a pornô, porque eu tenho visto muita gente acontecendo essas coisas, e tipo assim, essa questão mais ou menos também que o Diego comentou, a gente nunca consegue descobrir bem quem é que fez, ou como é que é, porque parece que, tipo assim, a gente denuncia no Instagram, o Instagram tira,
e a gente nunca consegue ir para frente. Essas coisas continuam acontecendo comigo mesmo. Já criaram fake, aí eu denunciei, o Instagram vai e tira do ar, e depois a pessoa cria outra e continua voltando e acontecendo. Eu queria saber se você já mexeu com algum caso do tipo. Já. Perfil fake, Vitória. O perfil fake é porque assim, ó, o Instagram, Facebook, os grandes players desse mercado de rede social e tudo mais, eles têm critérios rigorosos para fazer a remoção de um conteúdo, considerando aí a liberdade de expressão, tá? Eles têm muito medo de tirar algo e cercear o direito de se expressar, tá? Nos Estados Unidos, de onde vem aí a maioria das redes sociais, lá a liberdade de expressão é tida assim como a garantia, enfim, que tem um poder, uma força muito grande. Então, naturalmente, o Facebook, o Instagram, eles iam encampar essa mesma linha de raciocínio. Quando é um conteúdo assim que você não consegue identificar de plano que ele esteja violando o direito de alguém, eles costumam não retirar, tá? Mesmo que você faça uma notificação. Nesses casos, sempre é mais prudente você partir para uma ação. No caso de perfil fake, eles tendem, assim, sim, a ter uma atuação mais combativa, principalmente quando tiver algo relacionado a conteúdo íntimo, que é onde aumenta a possibilidade do Facebook ou, enfim, qualquer provedor de aplicação responder solidariamente. Tá? Então, perfil fake, lógico, a questão é entender um pouco desses critérios, não digo entender os critérios, mas você perceber como eles reagem a cada tipo de conteúdo. E só com a prática. Tá? Mas perfil fake, eles tendem a remover rápido. Ah, Fernando, mas e esse problema de eu denunciar e alguém criar novamente? Eu daria uma alternativa, por exemplo. A ação de tutela inibitória. E acumulando um pedido de que eles evitem que um novo perfil seja criado. Eu vou dar um exemplo. O Facebook, ele possui inteligência artificial. Se algum outro perfil subir a tua foto, ele automaticamente vai ser identificado. Fernando, é possível? Esse pedido eu ainda não fiz, tá? Eu tenho que ser honesto contigo. Esse pedido para utilizar da inteligência artificial para evitar que o conteúdo seja republicado, eu ainda não fiz. Porém, eu tenho uma ação contra o Mercado Livre, que ela está em grau de recurso, onde meu cliente, ele teve uma namorada, ele era cego, e aí ele era uma pessoa super vulnerável, assim, ele se separou da mulher, a mulher foi embora, e aí ela pegou e fez uma publicação no Mercado Livre, dizendo que o cara, não lembro se era o Mercado Livre ou é um outro provedor, tá? Eu não lembro exatamente agora. Mas ela publicou que ele estava vendendo a casa dele por um valor irrisório. E aí começaram a bater lá na porta dele. Aí tu imagina, é um cego, meio adoentado, recebeu alguém na casa dele. E aí, tu quer vender tua casa? Eu assim, como que eu quero vender minha casa? Não, mas eu vi na internet. E um monte de gente chegando. Eu fiz esse pedido de remoção desse anúncio. Na época eu fiz um pedido também para evitar que o novo anúncio fosse publicado. E o juiz deferiu a medida. E aí está correndo multa, teve uma sentença condenatória e tudo mais. Só que qual é o problema? O problema é que existe uma tese hoje no STJ que ela veda o controle prévio da publicação de um conteúdo. Só que daí a tese, no caso, que a gente está tentando fazer prevalecer é o seguinte, que no caso do Mercado Livre não era um controle prévio, e sim um controle a posteriori, porque o juiz já tinha decidido que aquele conteúdo não podia ser republicado e tudo mais, enfim. Então, assim, essa foi uma alternativa que eu encontrei. Se vai ser fácil de aplicar isso nas demais redes sociais, eu não sei. Eu não sei se as redes sociais elas também já estão preparadas para cumprir esse tipo de decisão, sabe? É uma questão bem delicada, porque se o juiz começar a decidir dessa maneira, às vezes ele pode colocar as redes sociais em maus lençóis também. Então, tu vê, né? É uma questão bem delicada. Mas eu acho possível. O Facebook, em especial, cara, eles têm inteligência artificial. Se eu disser que eu não quero que determinada foto seja publicada, eles que resolvam. Eles têm um precedente do STJ que fala o seguinte: eles que criaram um monstro, eles que resolvam. E eu finalizo a tua resposta com enfim, com essa frase que eu li num precedente do STJ. Não sei se respondi. Posso perguntar? Com certeza. Oi, professor, boa noite. Meu nome é Murilo. Oi, Murilo.
Professor, acho que já aconteceu isso bastante, não sei se acontece ainda com frequência, mas com certeza deve acontecer. Quando, um exemplo, uma foto íntima de uma pessoa é divulgada, eu divulguei a foto íntima de uma pessoa, e aí várias outras pessoas divulgaram também. Contra quem e como a vítima vai entrar com o processo? Tá, vamos lá. Eu vou te dar uma resposta, sim, e vou comentar um caso também, talvez seja interessante. E tem uma questão super relevante para a gente analisar essa questão de compartilhamento. Uma coisa a gente não tem dúvida, né, cara? Tem muito precedente aí dizendo que quem compartilha também é responsável. Beleza. Mas contra quem que eu ajuizo? Vamos lá. Uma coisa é a gente pegar um conteúdo na internet que foi compartilhado por 3, 4 pessoas. Até aí, pô, ok, tranquilo, posso ajuizar uma ação contra 4 pessoas ali. Mas agora tu pega um conteúdo que foi compartilhado por 30 mil pessoas. Pô, imagina tu ajuizar 30 mil ações, ou contra 30 mil pessoas. Cara, isso vai ser pior do que um inventário. O inventário dura 100 anos, imagina um processo desse jeito, né? Aí onde que entra um processo, uma experiência que eu passei e que, cara, tem uma história fantástica desse processo aí. Foi o seguinte, uma padaria, alguém sacaneou essa padaria e pegou um lanche, eu acho que deu uma apodrecida nesse lanche, deixou ele descansar um pouquinho lá, e aí fermentou, enfim, ficou cheio de bichinho. E a pessoa tacou um vídeo assim, ó, porque eu tô aqui na padaria tal, aqui não, eu comprei um lanche aqui na padaria tal, e esse lanche, nossa, horrível, não sei o que, tal. E publicou numa rede social que é dessas de fofoca daquela cidade. Esse vídeo, cara, ele viralizou, eram mais de 15 mil compartilhamentos só no Facebook, e assim, virou uma coisa de outro mundo, incontrolável. Lógico, o estabelecimento comercial faliu, eles fecharam, perderam todos os contratos, quase foram depedrados, né? Então, assim, foi uma coisa complicada. Quando a gente ajuizou a ação, eu combinei com os clientes. Bom, primeiro, a gente precisa fazer uma ação rápida para não remover o conteúdo e tentar identificar quem publicou. E se a gente incluir as 15 mil pessoas que compartilharam, eu não sei se a gente vai conseguir aí muita efetividade. Beleza. Só que mesmo assim, eu pelo menos preservei a prova, fiz ação só contra quem publicou o conteúdo, mas mesmo assim, nesse processo, eu pedi para o juiz os dados de todos aqueles que compartilharam. Cara, eu simplesmente pedi para o juiz os dados de todos aqueles que compartilharam. Eram 15 mil pessoas. Aí eu pensei comigo, é óbvio que isso aqui vai dar merda. São 15 mil pessoas. Como é que a rede social vai dar conta? Mas eu não estava interessado em saber como que o Facebook ia dar conta. Porque o negócio faliu. Era uma empresa que tinha mais de 30 anos no mercado. Era familiar. E como é que eles iam retomar a própria vida deles? Entendeu? 15 mil pessoas que destruíram um negócio sem saber. Então, assim, tem duas polaridades aqui extremamente complicadas, né? Mas eu não tinha outra alternativa senão fazer o pedido, né? E se eu ajuizo só contra quem publicou e aquela pessoa não tem condições de pagar a indenização, e eu deixei de fazer o pedido contra outras 14 mil pessoas, né? 14.999, vamos dizer assim. Fiz o pedido, o magistrado deferiu o pedido. Essa ação ela foi subindo, chegou no TJ, eles construíram uma tese, assim, a gente poderia até falar em outro momento assim, sobre essa tese, porque ela envolve várias questões que estão no STJ, sabe? Mas eles subiram para o TJ, perderam. Subiram para o STJ, perderam também. E o pior de tudo, eu vou até comentar qual era essa questão que eu deixaria para um outro momento. É basicamente o seguinte. Existe uma tese que é o seguinte, que quando você vai pedir a remoção de um conteúdo, você tem que levar para o judiciário o link específico do conteúdo, tá? Isso aqui é unanimidade, esse precedente aqui não tem como você escapar. Se você pedir a remoção sem informar esse link, vai perder o processo, eu lamento. E aí, eles queriam, porque assim, ó, no meu processo, onde eu pedi o link de quem compartilhou, tá? Link de quem compartilhou é uma coisa, link do conteúdo é outra, tá? É só para ficar claro. Nesse processo, eles queriam utilizar a tese de que eu não informei o link específico do perfil de cada pessoa. Eles queriam usar a justificativa
da obrigação de eu entregar o link do perfil, aliás, do conteúdo, que é realmente algo obrigatório, para justificar, vamos dizer assim, o recurso para eles não entregarem o link de quem compartilhou. Só que qual que é a diferença aqui? É que é o seguinte, quando eu entrego o link do conteúdo, o link de quem compartilhou já está ali, anexado. Eu não preciso juntar o link de quem compartilhou, porque eles não vão ter dúvida. Eu já entreguei o link do conteúdo, eles perderam no TJ e eles perderam no STJ também. No STJ, eles ganhavam esse recurso quase que ludibriando o magistrado, aplicando uma tese totalmente inequívoca que se aplicava em outra hipótese fática. Enfim, esse é basicamente o cenário assim, dessa questão de constituição de prova e tudo mais. É o que eu posso te passar assim, um pouco do campo da prática, sabe? Então, em termos de compartilhamento, um caso em que teve muito compartilhamento, porque imagina, tem escritórios às vezes que, sei lá, o escritório de pequeno porte não administra nem 1.000 ações, 2.000 ações ao mesmo tempo. E agora, imagina tu pegar um conteúdo que foi compartilhado 15.000 vezes e tu fazer 15.000 ações, é algo que até então é meio que impensável e algo que soa até... Cara, tem vara que tem 15.000 processos. Imagina, eu não consigo nem pensar, não consigo nem raciocinar ainda muito bem a respeito disso. Mas tu vê, né, a extensão a potencialidade disso tudo, enfim, bem complicado. Não sei se eu consegui sanar aí tua dúvida, enfim. Não, com certeza. É uma dúvida muito... É difícil de chegar numa solução nesse assunto, né? Mas muito obrigado. Imagina, disponha. Professor, eu tenho uma dúvida. Quando você pede a tutela e ela é deferida no processo civil, essa decisão de deferimento no processo civil tem força probatória no processo penal? Olha, a gente sabe que o processo penal ele tem características bastante distintas, em especial no que se refere à valoração, né, das provas, principalmente quando tem questão relacionada a ônus, né? Não vou dizer que ela não tem validade, mas ela vai ser analisada à luz do processo penal. Você pode utilizar ela como um elemento de prova, que sim, não tem problema, mas a validade dela vai ser à luz do processo penal e a partir da valoração daquele magistrado para o processo penal, porque vão ser processos distintos, naturalmente, né? Eu acredito que sim, pode ter validade, mas cada um, assim, entre aspas, dentro do seu quadrado, vamos dizer assim. Então, no exemplo que o senhor deu de uma pessoa que estava sendo ameaçada da postagem de um conteúdo, sem ter prova dessa ameaça, foi deferida a decisão no cível, mas então no penal não ia ter tanta relevância. Exatamente. Para te ver como é legal o processo civil, né? Ele é muito bacana com a vítima. Uhum. Sim, realmente. Obrigada, professor. Imagina. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver, acho que um membro mandou aqui no grupo. Ele está sem microfone. O João Segala perguntou como fica o processo penal na prática, tendo em vista essa imensa desvantagem em relação ao civil? Olha, para ser sincero, na parte penal a gente trabalha aqui muito mais com a parte de defesa. Tá? Por parte da vítima, a gente sempre opta pelo processo civil. A maior dificuldade no processo penal, pela parte da vítima, cara, você tem que ser ninja ali na parte de tecnologia para deixar muito claro para o magistrado, vamos dizer assim, aliar muito bem os fatos àquilo que realmente aconteceu, né, e ao tipo penal. E o processo penal, por parte da defesa, metade do processo, ou até mais metade do processo é baseado em nulidade, entendeu? Então, assim, eu vejo, assim, muita nulidade em processo penal envolvendo a parte de direito digital. Então, eu acho que esse é o maior problema, sabe? Se você vai atuar no processo penal, cara, foca na defesa. Se você vai pela vítima, tenha certeza de que você
não só entende muito de tecnologia, como você também entende muito de processo penal, tá? Então, é o que eu teria para te dizer, sabe? O processo penal, ele realmente é complicado, em especial na parte de nulidade. Pela parte da defesa, cara, eu adoro. Nulidade Aí o magistrado já não sabe muito bem lidar com essa questão. Então, a chance de você encontrar nulidades ali é muito grande. Eu posso fazer uma pergunta seguindo nessa linha? Oi, professor, tudo bem? Eu sou a Beatriz. Eu tenho uma dúvida muito grande quando a gente fala do processo penal e do penal em si, porque antes dele virar um processo, ele tem uma fase investigatória também. Aí eu queria saber qual seria o papel do advogado em si nessa fase. Entendi. Olha, a gente ainda não tem uma polícia judiciária muito, como é que eu posso dizer assim, abalizada ainda para fazer investigação nesse sentido. Dependendo da comarca onde você estiver atuando, o papel do advogado ali é acompanhar, fazer um acompanhamento, a manutenção das garantias dele, né? Eu não vejo muitas vezes necessidade de você já atuar defensivamente na fase de inquérito, mas acompanhando e já estudando as tuas teses, né? Em especial de nulidade, né? Em especial de nulidade. Porque a chance da Polícia Civil escorregar ali é muito grande. Sim, e pelo lado da vítima, porque querendo ou não, a vítima ela não tem um amparo tão grande quando a gente está tratando sobre crimes digitais. Por parte da vítima, assim, a minha experiência é mais no processo civil, tá? Em especial por essa questão nebulosa que envolve o processo penal no direito digital. Eu sugiro que dê uma pesquisadinha sobre os precedentes na parte de direito digital envolvendo lei do marco civil e nulidades. Pesquisa lá, lei do marco civil, nulidades, e aí você segmenta pela parte penal. Daí vai ficar muito claro o que eu estou entendendo. Tu vai ver a quantidade de nulidade. E é meio complicado, sabe? Meio complicado. Eu vejo, volta e meia, chegam colegas assim, para fazer consultoria na parte penal, porque passaram por algum desafio e é meio complicado, sabe? Entendi, professor. Obrigada. Professor, tem uma pergunta também. Vamos lá. Bom, eu sou o Marcos, prazer. Muito boa a explicação, viu? Parabéns. Bem explicativo mesmo, bem fácil de entendimento. Valeu, professor, a minha dúvida é o seguinte, o direito ao esquecimento, se a pessoa ela tem alguma foto, algum conteúdo dela vazado, sem autorização dela, claro, eu acredito que o direito ao esquecimento vai ser aplicado a ela. Agora, e se é uma pessoa que ela mesmo expôs o vídeo dela na internet, por exemplo, o TikTok agora, que está em moda. Tenho certeza que muita gente vai depender dos vídeos que estão fazendo hoje em dia. Então, a minha pergunta é, o direito ao esquecimento cabe para esses casos também? Porque, assim, se você está na plataforma, você já deveria estar ciente do que você está usando. E se a pessoa está se expondo ainda assim, se você estender o direito ao esquecimento para essa pessoa, não daria margem para a gente ficar criando muita pós-verdade aí? Cara, o direito ao esquecimento naturalmente é uma questão super delicada, né? Tu comentou sobre o TikTok e, em especial, a pessoa que publica o seu próprio conteúdo, né? Nesse caso, eu diria para ti que fica um pouco mais fácil de fazer essa remoção, seja pelo próprio aplicativo, ou se ela, enfim, perdeu o login, senha, ela mesma tem o direito de pedir a remoção. Nesse caso, vejo que é um pouco mais tranquilo, sabe? Ela não vai correr o risco de lá no futuro não conseguir retirar esse conteúdo. Mas talvez tenha algo por trás da tua questão que a gente possa aprofundar. Porque, por exemplo, se a pessoa virar um meme, sem ela querer... Aí tu tocou num assunto bacana, né? Se ela virar um meme, eu lamento, cara. Porque, meu Deus do céu. Então, cara, muitas pessoas puxam o hype do meme, né? Outros devem ficar desesperados. Cara, assim, eu particularmente... É complicado, cara. Porque, assim, o advogado que for atuar para fazer remoção de meme, cara, ele vai ter que ter ferramenta de ponta para identificar onde estão
todos, né, publicados, vamos dizer assim. Cara, eu assim, ó, se tivesse, eu não sei nem qual é o orçamento que eu daria para fazer um trabalho de remoção de conteúdo dessa natureza, ou no mínimo uma tentativa, sabe? Trazendo por um olhar bem prático, assim. E, cara, é absurdo, meme, eu acho que eu lamento, mas a pessoa não vai conseguir fazer a limpeza, ela vai ter que ter alguém muito bem dedicado, trabalhando em cima, entendeu? Porque, cara, é complicado. Sem contar que tem gente aí que a imagem dela já fica num banco de dados lá, de meme, só pra pessoa adicionar um texto na frente, né? E, lamentável isso, cara. É difícil analisar isso do ponto de vista jurídico, sabe? Ela vai ter direito a remover? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim, cara. Porque... mas é complicado, cara. Porque assim, até... Oi, pode falar. Não, pode continuar. Não, pode falar. Eu quero te ouvir, cara. Porque sobre esse tema aqui, machuca. Porque esse ponto, ele me pega desde quando eu apresentei a monografia, que foi uma pergunta que era sobre LGPD, e a pergunta da orientadora, sabe, me marcou, porque eu não soube responder. Foi justamente... Machucou também. Então. E assim, um caso que eu lembro, quando esse assunto vem à tona, é daquele bar mitzvah do Nissim Orfai. Não sei se você vai lembrar. Faz muito tempo isso. E, tipo, os pais dele que divulgaram o vídeo na época, isso aí viralizou, né? Um absurdo. E depois, eu acho que depois de muito tempo que ele tentou, ele conseguiu tirar isso da rede. Tanto é que nunca mais vi nada sobre isso. Então, assim, nesse caso, talvez ele tenha conseguido, não sei. Eu acredito que no caso dele, foi mais esquecimento do público do que uma medida que, vamos dizer assim, propunha um esquecimento, entendeu? Foi mais porque o público encontrou novos memes, porque se ainda quisessem tê-lo como um meme, com certeza ele ia estar rodando na internet aí, como, sei lá, uma Gretchen da vida, entendeu? Aquele outro rapaz que tem uma gravatinha borboleta, assim, que volta e meia aparece no nosso feed aí. É o público que vai definir qual é o meme que vai sobreviver, né? E complicado, cara. Delicado, né? É isso, obrigado. Valeu. É uma questão meio complicada de tentar, né, esclarecer, porque, nossa, é tão incerto o futuro a respeito disso, né? É complicado mesmo. Aproveitando a oportunidade, deixa eu fazer mais uma pergunta. Você falou que tem um pouco de conhecimento em hacker, né? Você deve manjar bastante disso. Não tem nenhuma forma da gente coibir o mercado negro quanto a, principalmente, conteúdo de pedofilia, que a gente sabe que tem muito? Olha, cara, tem muita tecnologia sendo desenvolvida. Eu acredito que no futuro próximo a gente vai ter, assim, um controle maior, mas vai ser algo muito parecido com o nosso próprio ambiente físico. A gente vai ter a polícia na rua, mas a gente não vai conseguir evitar que o crime ocorra. Essa é a minha visão, sabe? Mas eu acredito que vai ficar cada vez mais complicado para quem intenta esse tipo de prática. A gente está abrindo os olhos para essa realidade, né? Tá vindo muito à tona, né? Diariamente a gente tem caso quanto a isso. Sim. Então tá bom. Valeu. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Bom, acredito que não. Professor, muito obrigada pela aula de hoje, foi extremamente esclarecedora. Esse assunto que o senhor tratou aqui hoje foi muito diferente de qualquer outro webinar que a gente teve. Essa análise à luz, tanto do processo civil quanto ao processo penal, foi muito boa, muito mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar sobre esse aspecto, eu acredito que alguns aqui também não. E a gente adorou ter o senhor aqui, muito obrigada. Show. Aí, eu que agradeço o convite e fico à disposição do grupo de vocês, quando quiserem trocar uma ideia, eu estou à disposição. Muito obrigada, professora. A gente vai... Muito obrigado, eu que agradeço. Deixa eu perguntar, esse vídeo ele vai ficar salvo? Tenho acesso a ele também? Então, o João Otávio, ele está tentando gravar pelo computador dele, que tem a função de gravar a tela, só que é a primeira vez que a gente está testando. Legal. Logo que a gente encerrar, a gente vai ver se funcionou, e caso funcione, a gente pode enviar para o senhor por e-mail, eu acredito que aguente, ou então pelo Drive.
Mas assim que a gente soubesse deu certo, a gente te... Bacana. Legal, show de bola. Valeu, agradeço mais uma vez os colegas que estiveram aí. Show de bola. Obrigada, professor. Valeu. Posso desligar aqui? Ah, com certeza. Beijo, então. Tchau, tchau. Boa noite. Mas...